Este é o episódio número 14 do NFL Etc. Olá, muito prazer, eu sou o Ticas e chegamos para debater mais uma semana de jogos fantásticos, peladas sofríveis, lesões tensas, tretas de bastidores e atitudes caóticas. Uma semana 7 da temporada regular da NFL 2020, recheada com tanta coisa que vai ser difícil a gente dar conta em uma hora de programa. Mas a gente vai tentar, né, Vitorino? Só espero que na nossa tentativa, ao contrário de certas pessoas, a gente não tropece nas próprias pernas quando estiver chegando muito perto ali, quase na endzone, quase atingindo o nosso objetivo. Mas enfim, depois a gente vai falar mais disso, não sei se você sabe exatamente do que eu tô falando, daqui a pouco o Vitorino vai explicar. Mas fala comigo, tirando o que tá ruim e o resto tá bom, como que você tá? Fala, meus amigos do NFL Etc. e a minha maravilhosa torcida do New York Football Giants no Brasil. Vocês podem falar o que quiserem do meu queridão Daniel Jones. Ele realmente andou pisando na bola, mas não foi dentro de campo. Mais pra frente eu vou trazer fatos que vão defender meu grande querido Daniel Jones. Que também o nosso arcabouço histórico da NFL, o homem que passou o final de semana tranquilo, sem risco de se estressar com a derrota dos Dolphins, os Dolphins estavam de bye. Fala pra mim, Wallace, ansioso pra ver a canhotinha do Tua em ação? Ansioso como toda nação do Dolphins pra ver se o Tua vai virar, se não vai virar, se ele vai engrenar ou não. A história está sendo contada diante dos nossos olhos e a gente está esperando muito por isso. Então é isso, hoje o NFL Etc. vem do jeito que você já conhece. Começamos com os destaques no Headlines, depois teremos um roletão da rodada, que hoje está mais para roletaço, ou qualquer superlativo desse aí, porque hoje tem bastante coisa. Na sequência, o Treta na TL, que é o nosso momento TMZ, nosso momento Ufuxico, ou Fofocalizando. E para fechar, a nossa versão do Tira o Chapéu do Raul Gil, o nosso tradicional TD ou Fumble. Bom, ainda não vai ser dessa vez que começaremos o Headlines e os destaques da semana sem falar de pandemia. Finalmente foi divulgada a multa para os Titans depois do surto no time que forçou a liga a readequar a tabela. O valor definido ficou em $350 mil e foi isso. O papo de suspensão de eventuais membros do time que desrespeitaram os protocolos, de possíveis perdas de piques no draft, ficou só no papo mesmo. Já nessa semana tivemos duas notícias de potenciais surtos. Primeiro nos Raiders, quando o offensive tackle Trent Brown testou positivo e o time automaticamente mandou para casa toda a OL titular, com receio da disseminação se alastrar. O medo é justificável, pois de acordo com os setores que cobrem o time, os jogadores não respeitam plenamente os protocolos nos treinos e nas áreas comuns do centro de treinamento. O próprio Trent Brown não usou o dispositivo de rastreio de contato da forma indicada, e desde o começo da temporada, o Raiders não tem sido exemplo de disciplina e de obediência aos protocolos. Já tinha levado a multa com o Joe Gruden sem usar máscara na sideline, então o Joe Gruden já foi multado em $100 mil, o time já foi multado em 250 mil, já teve os jogadores participando de eventos em Las Vegas, gravados em câmera, então não tem desculpa, sem máscara. Agora foi o primeiro caso positivo que realmente interferiu, né, na semana de treinamento do time. Só que apesar do isolamento aí do resto da linha titular, da linha ofensiva titular, os outros titulares testaram negativo sucessivamente, passaram no protocolo e conseguiram estar em campo contra os Bucs no domingo. Então, apesar de terem perdido praticamente todos os treinos da semana, eles conseguiram jogar. Tivemos também o caso dos Bills, com o tight end Dawson Knox, testou positivo. E aí o time também isolou os outros 3 tight ends do time que estavam treinando na semana e foram para a Covid list por precaução. Aí o único jogador da posição que sobrou disponível para jogar foi o Tyler Kroft. E o motivo que ele foi o único que sobrou foi meio inusitado. Ele tinha sido dispensado pelos Bills para acompanhar o nascimento da sua primeira filha. Por isso ele não treinou com o grupo e foi ativado para o jogo contra os Jets. Apesar de ter jogado relativamente bem, ele recebeu 4 passes para 64 jardas. Não conseguiu fazer o touchdown para fazer aquela comemoração do Bebeto, né, que o Bebeto eternizou, o famoso Nana Neném, em homenagem à pequena Grace Croft, que nasceu saudável e assim como a mãe também passa bem. Então, mais uma vez, a possibilidade de surtos mais sérios bateu na trave, a liga se livrou de consequências mais graves, não teve nenhum adiamento. Esse jogo dos Raiders contra os Buccaneers estava previsto para o Sunday Night originalmente, ele foi adiantado para o turno da tarde porque desde que saiu a notícia dos testes positivos lá, houve sempre a possibilidade do adiamento dele para fazer um Monday Night duplo na segunda, igual na semana passada, ou o jogo até mesmo na terça.
Eu confesso que eu senti um pouquinho de falta de ter 2 jogos na segunda ou de ter um jogo na terça para espalhar mais esses jogos aí da rodada, a gente ter mais NFL, mesmo sabendo que o motivo às vezes não era tão louvável, né? Então entra semana, sai semana, a gente continua achando que é questão de tempo. Ou vocês acham que pior do que tá não fica, vai nessa batida e vamos ter as 17 semanas? Eu sei que a pergunta tá ficando meio repetitiva, mas cada semana a gente tem essas novidades e que levam a gente a cada hora pensar de uma forma diferente. Olha, eu continuo naquele meu mesmo otimismo de sempre. Uma semana a mais é uma semana a menos. Essa semana não deu merda, é uma semana a menos para dar merda. Não significa que nas próximas semanas não vai dar merda, nem sequer que a chance de dar merda diminuiu. A chance é a mesma. Até porque a gente sempre vai ter algum jogador com aquele potencial de fazer uma merda. E, nesse caso, e foi uma coisa que a gente até não chegou a discutir aqui ainda, não é nem só questão de não seguir o protocolo, mas olha a confusão que dá uma coisa simples do tipo o cara não usar o monitor de rastreio da forma correta. Você não tem como saber com quem esse idiota teve contato. E com certeza o problema para ele não usar foi alguma coisa ridícula de esse negócio aqui tá apertando meu braço, vou botar isso aqui não. E aí tirou, pronto, aí o cara dá positivo, a gente não sabe com quem que ele teve contato. Ainda não está livre o time de dar um surto. Porque, ok, não deu na OL, mas e se deu lá no rapaz da água? E aí o rapaz da água foi dar uma água lá pro Derek Carr. E aí? Não que o Derek Carr vai fazer muita falta, mas e se der isso? E se deu água pro John Gruden? E o John Gruden pegar Covid e não tiver na sideline? Então, assim, o jogador da NFL tem esse potencial de fazer merda, né? Então, vamos só rezando semana após semana para ver se a gente chega no final da temporada. Mesmo na OL, né, Vitorino? Tá o período de incubação, a própria OL que foi ativada, conseguiu testar negativo, dependendo, se contraiu, dependendo da data que contraiu, ainda pode testar positivo, só que aí eles estiveram em campo, já jogaram. E, assim, nesse ponto, o pessoal da NFL tá fazendo de João sem braço, né? Você diz, não, testou negativo, joga. Não, mas é incubação. Não, testou negativo, mas joga. Aí, daqui a 2 dias o cara testa positivo. Ih, rapaz, estava positivo, hein? Eita, e agora? Agora se esfregou na OL do outro time inteira. Né? Paciência. Eu tô pessimista desde o início, né? E mantenho a posição de que vamos ter semana 18, não vai ter jeito, vai ter que jogar jogos para frente e não vai ter mais bye para poder acompanhar, mas é aquilo, a gente vai chegando mais perto de playoff, de partidas decisivas, e como a gente já falou em episódios anteriores, fica mais difícil você adiar esse jogo. A gente vai vendo que os jogos decisivos, os playoffs, se acontecerem nesse ambiente, vão complicar mais a NFL do que o simples adiamento e prolongamento por uma semana só da temporada regular. Aquela alternativa que o Ticas levantou na semana passada, de que poderiam fazer jogos, né, com times, ou não cancelar jogos de times que estejam eliminados, começa a tomar forma para algumas franquias. Mas outras franquias estão ali penduradas até para a sua divisão mesmo. A divisão do Giants é uma dessas aí, que qualquer vitóriazinha, qualquer jogozinho contra qualquer outro time mesmo, eliminado ou não, classificado ou não, vai fazer diferença lá na frente, porque até empate tá rolando na divisão do glorioso Football Giants aí. É nisso aí que o nosso querido Vitorino se apega para manter a sua torcida pelo seu querido New York Giants. Eu me apego na minha alma azul, branca e vermelha. Agora, falando de contender de verdade, nessa semana também o mercado se agitou, tivemos 3 contratações significativas. Os Ravens contrataram o linebacker Yannick Ngakoue via trade com os Vikings, tinha acabado de ir para os Vikings numa trade com os Jaguars, né? E aí chega reeditando uma dupla que fez sucesso lá naquela defesa dos Jaguars em 2017, que o Calais Campbell já foi para Baltimore também no off-season. E o Ravens também contratou o Dez Bryant, vem de uma lesão grave, né, rompeu o tendão de Aquiles, e desde então testou em alguns times, mas a princípio o Ravens assinou para o Practice Squad. Vamos ver se ainda tem garrafa vazia para vender. E a notícia da semana de contratações, né, que ganhou mais projeção, foi mais um capítulo da novela Antônio Brown. Assinou com o Buccaneers de Tom Brady,
E aí a gente se pergunta se os dois times se mexendo dessa forma é porque eles estão realmente naquele clima de win now, vamos tentar de tudo, porque a gente não sabe se essa janela da gente ter um time que seja contender e que possa chegar ao Super Bowl vai se estender para outras temporadas, ou se são movimentações que vocês julgaram normais, que toda temporada acontecem perto da data limite para trade deadline. O movimento do Buccaneers é natural, porque ele estava com 2 wide receivers, né, baleados, né? O Evans e o Godwin não estão 100%. O Brady até achou um anão para ele lá, né? O rapaz que parece emular o Julian Edelman da vida, mas só com ele não vai. E o Antônio Brown é uma contratação que ele já vinha querendo lá quando ele pediu o Gronk, no começo da relação entre Tom Brady e Tampa Bay. E aí tá na conta do Brady, né? Esse vestiário, caso o Evans consiga ficar saudável e recuperar sua forma, vai ser explosivo, porque o Antônio Brown exige bola e o Evans também exige bola. E aí você vai ter uma dinamite aí plantada no vestiário do Tampa Bay. Os movimentos do Ravens são bem espertos mesmo, porque a dupla do Ngakoue com o Campbell foi muito bem no Jaguars, só não tinha um ataque para segurar os pontos, o que o Ravens tem. Então, o Ravens, esse movimento também visando a meio de temporada para frente e buscando playoffs e Super Bowl. Claramente, o Tampa Bay é aquele molhozinho que faltava para o ataque, mas pode azedar. Olha, eu não achei as contratações nada demais. Até porque nessa temporada tão peculiar, a gente tem que considerar o risco de lesão. Praticamente toda semana a gente tem alguma lesão significativa. E se um time está querendo realmente avançar para os playoffs e sente que tem gás para chegar lá, é adequado, para dizer o mínimo, que ele consiga fazer algumas movimentações que garantam que o time não fique muito na dependência de uma ou duas peças-chave. Né? Essa defesa do Ravens, ela já estava uma defesa muito boa, ela vinha trabalhando de forma consistente desde o início da temporada, mas é aquele negócio. E se você perde uma, duas peças aí, na hora que você está chegando numa semana 15, numa semana 16, ou mesmo no playoffs. Então, é mais seguro, é mais prudente. Se esses caras estão disponíveis, toparam a trade, maravilha. Sobre o Antônio Brown, eu quero aproveitar para trazer mais um toque de cultura para o NFL, etc., e citar uma poesia maravilhosa, né, de grandes poetas brasileiros, que diz o seguinte: tá procurando sarna para se coçar. Me leva nesse embalo, lalaê, lalá e lá. Chiclete com banana. Pra que você vai atrás do Antônio Brown? Tá procurando sarna para se coçar. Só pode, é o chiclete com banana. Bel Marx, purinho, movimento Bel Marx Strategy. Não tem, cara. Olha, eu vou te falar um negócio, não tem o menor cabimento. É um cara que você sabe que dá problema, é um cara que você sabe que é irregular, é um cara que tem um tempasso que não tem um jogo regular, que você diga assim, pô, realmente tá desde lá dos Steelers. Olha quanto tempo que já passou, foi pro Patriots, deu confusão, não apresentou um bom resultado. Olha o tamanho de confusão que esse cara já deu. Aí parece que é uma vontade tão grande de fazer merda. Eu sempre falo isso. Eu queria estar sentado, eu queria ser uma mosca nessas salas de reunião para ver qual é a dinâmica que acontece, assim, de alguém chegar lá, levanta o dedo, eu tinha uma ideia aqui. Por que a gente não traz o Antônio Brown? Aí os outros, porra, ideia top, hein? Topzera, liga pro cara aí agora, manda um zap pra ele aí. Fala, Toninho, tá livre aí, meu querido. O que é isso, cara? Tanto há de bom aí, cara. Moleque aí que tá de free agent, regularzinho, doido pra jogar, piruzinho duro pra entrar na liga. Você vai atrás do Antônio Brown? Mas você não acha que isso tem influência direta do Brady, que floreou muito o único jogo que ele teve com o Antônio Brown quando ele foi nos Patriots, mas meio que abraçou o cara, botou o cara pra morar na casa dele e criou um vínculo. É claro, a gente sabe que ele foi, por algum tempo, né, um dos melhores, se não o melhor wide receiver da liga, e tá vindo por um custo muito baixo, tá vindo com um bônus de produção. Você não acha que a aposta é válida, ainda mais tendo o Brady ali bancando e falando assim, não, pode trazer, que eu garanto, ele não vai aprontar coisas caóticas no vestiário, eu não vou deixar ele ficar divando aqui, atrapalhando o ambiente. Até porque,
pra divar mais do que o Brady no vestiário é difícil. Olha, quando fala assim, eu fico imaginando o Antônio Brown chegando com um travesseirinho, um lençol para dormir no sofá da Gisele. E a Gisele lá na cozinha falando assim: Ô Tom, quando é que esse rapaz vai sair? Não tem condição, tá atrapalhando aqui a casa. Você sabe que rolou? Foi essa visita aqui, pô, pelo amor de Deus. Esse rapaz, ele não tem a menor educação. Ele não tem condição. E assim, ainda que seja isso, não, que pô, o cara foi fantástico. Sinceramente, cara, no cálculo ali do risco e da possibilidade de ganho, eu acho que seria muito mais inteligente você apostar em coisas em termos táticos, de tentar algum tipo de jogada diferente, algum tipo de formação diferente com as peças que você já tem, porque o Brady está cada vez mais ganhando sinergia com esse pessoal, do que você trazer um cara no meio do campeonato, um cara problemático, para aprender playbook, para pegar sinergia, por causa de, porque nós tivemos bons momentos lá atrás. Chama o cara para tomar uma cerveja, para fazer um churrasco, mas não traz ele para o seu time. A não ser que o Brady esteja naquela levada Ronaldinho no Corinthians. Do tipo, vim aqui só para terminar a carreira, para dar uma brincada, se ganhar, ganhou, se não ganhar, tá maravilha também, tô pegando aqui um bronzeado na Flórida e vamos que vamos. Se for esse caso, aí o Antônio Brown é uma ótima companhia, que é o cara que vai fazer uma merda, que vai caotizar no churrasco, aí tudo bem. O Wallace tá de acordo ou acha que a aposta é válida? Eu tô completamente ao contrário. Eu acho que é uma aposta para chegar no Super Bowl e, quem sabe, fazer frente ao melhor ataque da NFL, que é o Kansas City Chiefs, com armas variadas de jeitos diferentes que se encaixam no jogo do Brady, né? O Brady começou já a colocar o Gronk no jogo. A gente até discutia no grupo lá dos amigos lá do Fantasy que o O.J. Howard tinha machucado, mas quem tinha perdido a posição para o Gronk era o Brady, Cameron Brate, né, o tight end. O Gronk começou a jogar logo depois da contusão do O.J. Howard. Quem foi o tight end, virou o tight end 1 de Tampa Bay foi o Gronk. E, como eu já disse, o Brady já achou um anão para chamar de seu lá em Tampa. E o que ele precisa é de um cara de personalidade que atrai a marcação, ou para liberar o Godwin e o Evans, ou para poder ele ser o cara com o Godwin e o Evans marcado. O Brady vai ganhar um leque de armas muito grande. Ele já tem o Fournette correndo bastante e chegando na melhor forma que ele estava no Jaguars também. Então eu acho que esse movimento do Antônio Brown ele pode dar muito certo se o Antônio Brown realmente jogar e for essa ameaça. Quando aprender playbook, eu acho que não precisa não, Magal. Ele vai correr lá no fundo lá e esperar o Brady mandar um passe de 40 jardas para ele, coisa que o Brady não faz tem muito tempo também. Mas a ameaça disso acontecer deixa a defesa mais esperta, né? Olha, só me vem à mente a cena do Tropa de Elite. Já falei que isso vai dar merda, capitão. Reza a lenda que o playbook não vai ser tanto problema assim, porque naqueles treinos da off-season, quando a NFLPA falou que não era para treinar, existem rumores de que o Antônio Brown participou de alguns deles, treinando por baixo dos panos ali, escondido em algum campo por ali em Tampa, e já teve algum contato com o pessoal do ataque dos Buccaneers. Ele botou uma peruca, né? E aí se disfarçou para treinar. O Bruce Arians também já conhece ele, porque foi coordenador ofensivo dele no Pittsburgh Steelers. Então, essa química é um pouco mais fácil. Mas só para não deixar as outras trades e outras aquisições parecerem menores, o Dez Bryant, infelizmente, Aquiles é uma condição muito ruim, principalmente para quem tem que subir e pegar a bola. Todo goleiro que machucou Aquiles, a gente lembra muito do caso do Adriano, né, Imperador, que machucou o tendão de Aquiles também e nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador. É muito difícil para um wide receiver machucar se o Dez Bryant conseguir realmente fazer e ir para o time principal, vai ser uma surpresa para mim, mas eu já fui surpreendido pelo Alex Smith, por exemplo. Essa troca do Ngakoue é realmente o salve-se quem puder do Vikings, né? O Vikings está afundando, está todo mundo querendo um lugar para poder, pelo menos, ter chance de vitória, né? Essa eu achei ganha-ganha, porque os Vikings
já deram a temporada como perdida mesmo, então 1-5, não tem muito o que fazer, tem valor no cara, se eu não me engano foi um pique de segunda e um de terceiro ou um de quarto. Pro cara também foi negócio, né, porque tá indo para um time que tem aspirações aí no decorrer da temporada. E só para encerrar o lance do Antonio Brown, eu só fico muito reticente em relação a fazer essa análise simples entre problema fora de campo, rendimento em campo, porque ao mesmo tempo em que a NFL lidou muito mal com todas as denúncias, além de não ir a fundo, não esclarecer, não julgar e determinar o que seria verdade, o que não seria, ficou essa coisa se arrastando e os processos ainda em andamento. De parece que a própria menina que acusou retirou a acusação, mas teve outro que está comprovado, e ele também não negou, que ele, depois que a menina se pronunciou, ameaçou ela por mensagem via celular do próprio número. Aí eu concordo um pouco com o Vitorino quando ele fala que realmente pode ser um fator complicado num time que às vezes está se dando bem ali, está com um ambiente relativamente tranquilo no vestiário, por mais que tenha figurões, tenha essa disputa de ego, que é normal, que eu acho que todo time tenha, mas aí agrega ali uma situação que é um pouco mais complicada que isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente também não quer que a porta seja fechada, o cara não seja dado uma chance de se defender, de repente se redimir. Então, a minha dificuldade em falar sobre o Antonio Brown em relação a esse tipo de move do Buccaneers é exatamente isso. É muito complicado você estabelecer um parâmetro para mim nesse caso. Mas chega de trade, chega de vestiário, vamos falar de dentro de campo, porque tivemos ótimos jogos essa semana. Eu acho que o que ficou em destaque mesmo foi o Sunday Night Football, entre Seahawks e Cardinals, vitória dos Cardinals no overtime, com um field goal do mesmo cara que tinha perdido a chance de vencer no tempo normal, errando um field goal de mesma distância ou de distância ainda menor, conhecido como confronto dos baixolas, tá? Você pode olhar na imprensa mundial aí o duelo dos baixolas. O Russell Wilson não foi tão bem, o Kyler Murray, é muito legal de ver o Kyler Murray jogar, né? Ele tá sempre... Parece uma criança no meio de adulto por conta da diferença de estatura, mas é muito rápido, ele é muito consciente, ele tem uma consciência de espaço em campo, uma consciência física mesmo, de evitar contato, ele é muito rápido, então é muito bacana de ver. Eu acho que hoje é um dos meus caras preferidos de assistir, assim, tô prestando mais atenção nos jogos dos Cardinals por conta do Kyler Murray. E a primeira derrota do Seahawks. Esse jogo foi fantástico, Eu confesso que eu já estava assim, no final já estava dando cabeçada, porque eu tenho filho pequeno, né? Então eu tô sempre cansado o tempo todo. E aí domingo à noite eu tô só o coió. Mas o jogo estava muito animado e eu confesso que eu não achei que os Cardinals iam conseguir levar essa aí. Eu achei que no fim das contas a experiência do Russell Wilson ia contar a favor, mas surpreendentemente o Kyler Murray conseguiu. Eu tenho gostado bastante do Kyler Murray, acho que ele tem culhão, ele vai para cima, acho até um pouco perigoso, né, porque quando ele faz isso o risco dele lesionar aumenta, né, e assim, o cara tem que ter um certo equilíbrio aí entre o quanto eu me exponho ao risco e o quanto eu me resguardo, né, porque afinal de contas não vale a pena você às vezes correr um risco muito grande para converter uma primeira descida, alguma coisa assim, sendo que você tem um campeonato inteiro pela frente. Mas nesse jogo, eu achei impecável assim, a atuação dele, e aquela coisa que a gente já falou lá no episódio 1, episódio 2, mais ou menos. É importantíssima a posição de liderança do QB dentro de campo. Se o QB entra com aquela vibe de já entreguei, já era, não tem o que fazer, isso se espalha pelo time. Se o QB entra com sangue no olho de vamos embora, vamos para cima, vamos virar, se ele tem um bom vestiário, isso também se espalha. E eu senti isso no Kyler Murray nesse jogo. Ele não deixou a bola cair e ele não deixou de acreditar o tempo todo. Tá voando, e vou te falar um negócio. Começa a correr por fora, porque muita gente foi desacreditando os Cardinals depois daquela vitória para o 49ers, as derrotas que eles tiveram, a galera foi meio que desacreditando. Fogo de palha, já passou, contra os 49ers foi sorte, e o que a gente viu em termos de tática, em termos de mentalidade, nesse jogo aí do Seahawks, olha,
Sei não, hein? Nessa conferência aí tem que ficar de olho aberto. Muita gente fomos nós mesmos, né, Wallace? A gente mesmo aqui no NFL, etc., falou, ih, como é que o time vem aí com essa moral toda, me perde pra Lions e pra Panthers. Só que aí deram a volta, né? A única pessoa que não falou isso, sinceramente, foi a minha querida amiga Bárbara, que é torcedora dos Cardinals. O resto, todo mundo falou a mesma coisa. Quem disser que não falou agora, tá mentindo. Bom, não dava para imaginar que realmente a temporada fosse engrenar depois das derrotas que vocês até citaram do Cardinals. Mas é aquilo, né? Vocês já disseram aí da importância do Kyler Murray. Eu vou citar um cara que sempre foi importante para o Cardinals, que é o Fitzgerald. E é um cara que ele se renova, né? É um cara que não é mais aquele wide que domina o jogo, o cara que não faz jogadas mirabolantes, mas ele tá sempre lá, ele tá sempre confiável, e se você não marcar ele, o Kyler Murray vai usar ele ou para correr, ou para poder atrair uma marcação e deixar a defesa mais honesta. Tem a chegada do DeAndre Hopkins também, tinha o Drake, mas o Drake machucou até esse último jogo com o Seahawks. E vamos ver qual que é o futuro, né? O Chase Edmonds estava correndo muito bem também e agora vai ter que assumir essa posição de RB1. Então, vamos ver como é que é o futuro do Cardinals nessa divisão, que a NFC Oeste é uma maravilha. É Seahawks 5-1, Cardinals 5-2, Rams 5-2 e 49ers 4-3. Então, é uma divisão que é o ouro de toda a NFL. Você olha aqui as estatísticas, é a única divisão que tem gente jogando para valer em todas as posições dela. O confronto dos baixolas é aquele jogo que eu acho que é o Vitorino que usa essa expressão, já usou aqui no podcast, que é o jogo que você deveria usar para mostrar para alguém que não conhece, não gosta de futebol americano, para conhecer, para ver o que é um jogo com virada, com aquela jogada do Metcalf pegando a interceptação do Budda Baker, correndo o campo inteiro. Isso que o Budda Baker é rápido, ele não é lento, não. E só na passada larga, o Metcalf chegando e dando teco ali perto da linha de 10 jardas. São lances assim que a gente realmente não vê todo dia. A gente é apaixonado pelo esporte, a gente assiste tudo, a gente vê graça em sentar para assistir até um Giants e Eagles numa quinta-feira braba. Mas se assistir um jogo desse é de motivar, ainda mais sendo um confronto de divisão e sabendo que, no mínimo, dentro da temporada regular, esses times vão se encontrar de novo, vai ter outro duelo de baixolas pra gente poder conferir. Lembrando que o 40-yard do Budda Baker foi de 4,45. O cara é rápido, ele é rápido pra caramba. E o Metcalf é bem maior do que ele, né? Então, palmas pro meu querido Metcalf aí. Já no confronto dos invictos, outro jogo que era muito esperado também, foi um bom jogo, mas assim, eu acho que foi um jogo que agrada mais quem gosta de uma defesa, de ajustes de defesa, né? Apesar do placar não ser tão baixo, mas as defesas prevaleceram. Steelers 27, 24 Titans. Então os Steelers hoje são o único time invicto em toda a NFL, para alegria do meu amigo Arthur Crispim. No começo do jogo, os Steelers abriram vantagem, eu achei que não ia ter graça, achei que eles iam dominar e ficar naquele rame-rame ali, controlando o relógio, jogo corrido e defesa dominante, não iam deixar o Titans buscar, mas os Titans buscaram ao ponto de estar em condição de executar um field goal e levarem para a prorrogação. Aí me vai o nosso glorioso Steven Gostkowski, não pela primeira vez, né? Não é a primeira vez na temporada que ele apronta uma dessas, só que na outra não resultou em derrota, dessa vez resultou. Perdeu o field goal, então no final 27 Steelers, 24 Titans. O Steelers cada vez mais está demonstrando que é um time que vem para brigar e para brigar sério pelo Super Bowl. Está muito regular, está muito azeitado. Eu acho, inclusive, que, pelo menos a sensação que eu tenho tido assistindo os jogos, é que mesmo as pessoas que têm voltado de lesão, elas têm voltado num ritmo muito bom. Né? A gente não está vendo aquela curva de adaptação pós-lesão que muitas vezes a gente vê. Né? E que, por exemplo, tem se discutido muito em relação ao próprio Christian McCaffrey. Né? Se ele vai voltar, se não vai, parece que está bem, parece que não está. E o Gostkowski, eu vou ser sincero, eu não sei o que está acontecendo com ele, não. Ele não está com a cabeça boa, não. Ele sempre foi um cara bastante regular, bastante confiável, e esse ano ele está, assim, uma tragédia. Sinceramente. Tomara que ele bote a cabeça no lugar, porque se os Titans realmente querem avançar para playoffs e brigar
para estar no Super Bowl, você tem que confiar no seu kicker. Não tem como você ir para o playoff ou mesmo querer ir para o Super Bowl se na hora que você precisa chutar um field goal, você fica em dúvida se vai conseguir ou não. A cara do Big Ben, quando o Gostkowski erra o field goal, diz tudo, né? Ele abriu uma boca assim, errou! E aí o Steelers ganhou o jogo. Mas realmente eu acho que o Steelers conseguiu muito anular as corridas do Henry, que são grande parte do ataque do Tennessee, mas o Tannehill, ele conseguiu a alternativa. Ele acionou o Brown, ele acionou os recebedores dele, conseguiu sair das pressões e colocou realmente a defesa em dificuldade no segundo tempo. E é aquilo, né? O Big Ben, ele é um cara que tem muita autoconfiança, às vezes até demais. E aí ele sobrecarrega a própria defesa dele com as interceptações, mais uma vez, interceptado 2 vezes em lances na endzone, mais uma terceira vez ainda no jogo. É algo a se conversar com o Big Ben. Tudo bem que você não vai tirar essa característica dele completamente, mas ele precisa manejar melhor o jogo, até porque tem o James Conner como arma. O James Conner está correndo bem e está saudável. Então, ele pode utilizar mais as corridas do James Conner, principalmente quando estiver à frente do placar. Eu achei que faltou um pouco disso para os Steelers. Realmente a expressão de incredulidade do Big Ben quando o Gostkowski erra o field goal é demais, né? Porque ele já estava preparado ali, traçando estratégia para jogar na prorrogação e não precisou, levou a vitória para casa. De fato, os Steelers hoje são o único time invicto na NFL, mas existe toda uma questão da dificuldade da tabela que eles enfrentaram até agora. Então, só recapitulando rapidinho, estrearam contra os Giants, ou seja, molezinha maior não tem, né, Vitorino? Depois pegaram os Broncos, também não estão lá grandes coisas. O Texans, uma bagunça danada. Os Eagles também não fazem mal a ninguém, o arame liso danado. E os Browns, que daqui a pouco a gente vai falar que contra times bons eles somem, contra times ruins eles crescem. Então o primeiro confronto mais difícil foi de fato esse com o Titans. E aí, essa semana, agora semana 8, eles vão enfrentar os Ravens no que pode ser um duelo definidor aí para decidir quem vai ser o líder da divisão e que vai carregar essa vantagem aí pro resto da temporada. E falando na AFC Norte, já que o Ravens estava de bye essa semana, o outro jogo da divisão, ninguém dava nada por ele. Um Browns versus Bengals maroto ali no primeiro horário que você disputa atenção com outros 8 jogos simultâneos. E foi um jogaço. No placar alto, no final, o Burrow conseguiu conduzir uma campanha para virar o jogo a favor dos Bengals, faltando pouco menos de 1 minuto para acabar o tempo do relógio, mas na volta o Baker Mayfield jogou. Eu acho que o que ele não tinha jogado ainda essa temporada inteira e conduziu os Browns para o touchdown da vitória. Então, placar final, Browns 37, Bengals 34. A nota de pesar em relação ao jogo foi o Odell Beckham fora da temporada, rompimento do ligamento cruzado anterior, e aí entra nessa narrativa que eu citei agora, falando do jogo dos Steelers, né? O Browns parece que é o tigrão contra os times fracos, conduz campanha, o ataque funciona, faz ground and pound com o Kareem Hunt de running back, e quando pega os times mais fortes, tomou de 38-6 dos Ravens e tomou de 38-7 dos Steelers. O que você acabou de descrever é o Browns se consolidando como um time médio, né? É o time que realmente não consegue atacar os principais times e não consegue, e aí contra os mais fracos consegue as vitórias, mas aí não consegue avançar para ser o time que deveria ser. Ainda mais com o desfalque do Odell agora, fim da temporada para ele. O Baker Mayfield vai ter mais dificuldade. Tudo bem que ele tem 2 corredores extra classe para correr para ele, mas é muito difícil que o Browns consiga realmente, sem seu principal recebedor, né? O Jarvis Landry obviamente vai tentar suprir, né? Quem sabe aí até você distribuir bola para um novato, para alguém que surja, venha do practice squad, mas é muito difícil que já com essa arma, que é o Odell Beckham, que é um wide receiver de classe, o Baker Mayfield não estava conseguindo conduzir as vitórias contra os maiores times, contra os times mais pesados,
imagina agora, é isso aí que o Browns vai poder almejar mesmo, continuar ganhando e os mais fortes tomando algumas lições. Ô, Vitorino, mas existe uma narrativa contrária a essa que o Wallace trouxe, que é a do Baker Mayfield não ficar tão focado em distribuir bola, mirando o Odell Beckham, às vezes marcado, às vezes situações desfavoráveis contra a defesa, e ele distribuindo melhor, equilibrando melhor o ataque, pode ser até mais produtivo pro ataque dos Browns. Na verdade, o Baker Mayfield ele já vinha, na verdade foi nessa temporada que ele começou a dar mais bola pro Odell, né? No ano passado, o Odell correu muita rota para nada, né? E não recebeu muita bola. E estava recebendo bola bem esse ano e estava desenvolvendo bem. É uma pena que ele tenha lesionado, assim, apesar dos pesares. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele tem potencial. Realmente foi muito ruim, mas eu acho que vale a pena destacar também a boa atuação dos Bengals, né? É um time que está com QB jovem, ele está ali, chamou a responsabilidade para si, e tudo bem, foi contra os Browns, contra o Baker Mayfield, mas ele conduziu o jogo muito bem, ele está muito seguro na posição dele. É claro que a hora que ele enfrentar um time mais bem estruturado, um time que tem uma defesa mais antiga, mais esperta, né? Já com aquela maldade do jogo, ele vai passar muito mais perrengue, mas se a gente for pensar que ele é um cara que chegou agora, aquele calouro do college que não teve tempo de treinar com o QB mais velho para pegar uma manha, né? Ele que já chegou, botou a camisa e foi para campo, eu acho que vale o destaque aqui de que ele tem conduzido muito bem esse time do Bengals, que vamos combinar, não tem muitos alvos bons para ele trabalhar, não. Ele está trabalhando ali com o que tem, no arroz com feijão, né? Com esse cenário e a lesão do Odell, muito provavelmente não deve vestir de novo a camisa do Browns, né? Voltando saudável e tendo o contrato que ele tem para a próxima temporada, muito provavelmente vai virar alvo de trade. Aguardemos. Vamos para o roletão da rodada. Eagles 22, Giants 21. Olha, realmente o Giants quase levou esse jogo, quase. Eu gostei muito do jogo, apesar da derrota para os Eagles. E eu sei que está todo mundo falando muito da corrida do meu querido Daniel Jones. Realmente foi engraçado. Catou um cavaco no final ali bonito. Faltou perna para ele. Mas, numa nota muito rápida, vale a pena a gente destacar que o nosso querido Daniel Jones teve, essa semana, mais jardas corridas do que figurinhas como Alvin Kamara, como James Conner, Philip Lindsay, como Karen Hunt, como o próprio Derrick Henry, como Melvin Gordon, como os QBs sensação Kyler Murray e Justin Herbert, Josh Allen também, Frank Gore, Chase Edmonds, e eu não vou nem citar, aliás, eu vou citar para fazer chacota, Ezekiel Elliott, que semana após semana vem tendo menos jardas do que o Daniel Jones. E aí eu pergunto, Zeke, who? Eu só tenho uma frase sobre o Daniel Jones. Potência não é nada sem controle. Buccaneers 45, 20 Las Vegas Raiders. Vitória com a velha dupla Brady e Gronk, né, com mais compleições entre os dois, né, lá em Tampa Bay. Finalmente o Gronk estreia, tem volume, é o segundo jogo consecutivo dele com touchdown. O Brady e ele já são a terceira dupla da história com maior número de TDs, então realmente vai tomando forma o mesmo ataque que tinha, a mesma dinâmica de ataque que tinha o Brady lá em Tampa Bay, já achou um anão para chamar de seu como em New England, já tem o Gronk, agora vai chegar o Antônio Brown, se não explodir esse vestiário, é sério competidor pelo Super Bowl. Essa eu já vejo sorriso no rosto do Magal para comentar. 49ers 33, Patriots 6. Mais uma vez, Patriots se dando mal. Obviamente que eu fico alegre com essa notícia, mas falando sério, ando bem preocupado com o Cam Newton. Claramente não está com a cabeça no lugar, não é aquele Cam Newton brincando nos treinos, sorridente, ele não retornou desse tempo que ele foi afastado com o Covid com a mesma cabeça, e os impactos a gente está vendo aí. Tomara que ele melhore, porque afinal de contas ele é um bom atleta e o time tem muita chance de seguir bem aí. Chiefs 43, Broncos 16, debaixo de neve no Mile High. Então, e eu aproveito aqui para poder pedir desculpa
porque eu citei no outro da NFL, etc. Green Bay, citei lá em Kansas City, citei Minnesota, mas me esqueci lá de Denver, que é um dos principais lugares que neva nessa época do ano. E realmente, quando a gente viu aquele campo branquinho, eu falei, nossa senhora, eu esqueci só do Mile High, só um dos míticos estádios que a gente é acostumado a ver de outubro para frente, ter nevascas homéricas, né? E aí Buffalo também tem. Então, realmente, é um clima de Mile High, mas sem a altura da tradição do Broncos, né? Que tomou uma lavada do Chiefs, que foi nem foi necessário o Mahomes jogar tanto. E o Chiefs realmente dominou a partida inteira. O Mahomes até pontuou pouco, por exemplo, nos fantasies, e tem poucas jardas passadas, porque realmente é difícil passar na neve, né? A bola fica mais dura e o recebedor fica um pouco mais receoso. Agora, foi uma lavada que liga o sinal de alerta para o Broncos, porque agora é decidir se tanca ou se realmente tenta um milagre que não parece não querer acontecer lá por dentro. Esse jogo parecia que o Chiefs estava jogando no seco e só o Broncos debaixo de neve, né? Lions 23-22 Falcons. Esse TD sem querer do Todd Gurley aí, que lascou o resultado para os Falcons, me lembrou o meu querido Ahmad Bradshaw no Super Bowl, mas que no nosso caso não lascou. Foi uma pena, mas vale o destaque aqui para a excelente campanha do Matthew Stafford depois desse TD que o Gurley não conseguiu parar. Ele tinha ali 1 minuto, um pouco menos, e conseguiu andar muito rápido no campo para pontuar no final. E não foi uma campanha safada nem mal feita, não. Foi uma campanha bem organizada e muito bem executada. Você já tinha visto, Wallace, um jogador adversário comemorar o touchdown do outro time, só por saber que ia ter mais tempo de tentar virar o placar? O grande problema da jogada foi que o Todd Gurley parece ter esquecido, né, Tica? Ele para muito, muito tarde. Ele tinha umas 3 jardas antes, ele já tinha se livrado da defesa, ele já tinha controle absoluto da jogada. Ele realmente deu branco nele, e aí depois a câmera vai perseguindo e ele vai tentando se justificar para os companheiros. Agora, quase que o Matt Stafford estraga, o TJ Hockenson consegue receber o passe para o touchdown que decide a partida, mas uma jogada antes quase que ele é interceptado. Então, realmente, fortes emoções aí pro Lions. Washington Football Team 25, Cowboys 3. Um jogo marcado aí pela contusão do Andy Dalton, né, que tentou um slide e deu de cara com a shoulder pad, com a proteção de ombro do defensor, e ficou zuretinha, só vai acordar que dia? O Magal falou que ele vai acordar aí, daqui a pouco ele fala quando é que ele vai acordar, porque realmente, neste momento que estamos gravando, né, etc., Andy Dalton não sabe nem o nome dele, nem onde ele está, e é bom segurar ele na cama, né, porque senão ele vai querer acordar dando passe para touchdown. Ele deve acordar, eu estou calculando aqui mais ou menos lá para o dia 12 ou 15 do mês que vem. E aí quando ele acordar, ele vai perguntar em que down que estava e tem grande chance dele acertar ao contrário do Tom Brady. O Andy Dalton sem concussão já estava meio tonto, imagina agora que tomou uma pancada na cabeça. Só uma nota relacionada que foi bacana, depois da vitória de domingo, o Rivera também realizou o último procedimento no tratamento contra o câncer na segunda. Então, tratamento considerado um sucesso, fizeram uma cerimônia de despedida para ele no hospital, mais um ponto positivo aí pro Ron Rivera. É bom destacar que o rapazinho que você falou que nunca ia jogar na vida, Dico, entrou em campo e provavelmente vai ser o starter na próxima semana. Rapazinho não, ele tem nome, Ben DiNucci. Como assim você não conhece o Ben DiNucci? Realmente eu não imaginei que ele ia nem jogar, muito menos ser titular, mas o trem tá feio lá pro lado de Dallas. Saints 27, Panthers 24. Olha, sinceramente, eu não sei o que o Saints está procurando, não. E tomar sufoco desse Panthers aí não é coisa de time que está querendo ir pro Super Bowl, não. Mas, de qualquer forma, os Saints conseguiram segurar e o Bridgewater teve um dos melhores jogos dessa temporada até então. Espero que ele consiga engatar para ver se esses Panthers pelo menos conseguem beliscar alguma coisa aí. Eu vou usar uma expressão do Ticas, sorrateiramente,
O Saints tem 4-2 e é o vice-líder da NFC Sul, só atrás dos Bucks. Nessa, o Bridgewater levou vantagem porque estava no Saints até ano passado, conhecia bem a defesa, o planejamento ali do coordenador defensivo do Saints. Chargers 39, Jaguars 29. O Justin Herbert fez um jogo para poder mostrar que está na disputa aí pelo menos de calor do ano com o Joe Burrow, que o Magal já citou no jogo do Bengals, e tem gente aí achando que o Herbert tem MVP escrito nele todinho. É um cara que realmente é dinâmico lá no college, também já mostrava isso, mas ainda se arrisca demais, ainda está naquela inconstância de calor. Tomara que o Chargers consiga firmar realmente essa campanha para poder a gente ter mais um novo candidato a substituir os grandes quarterbacks que já estão se aposentando, já estão do meio para o final, ou no final da carreira deles aí, com o Big Ben, Tom Brady, Aaron Rodgers, né, Drew Brees, que já estão se despedindo. Junto do Kyler Murray, o Justin Herbert é o outro que eu tô gostando muito de ver jogar. Tem um toque na bola diferente, o cara é diferenciado mesmo. Packers 35, 20 Texans. Para surpresa de absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra, os Texans vão se confirmando como um dos grandes, talvez o grande bust da temporada. Novamente, para surpresa de 0 pessoas, porque por mais que o Deshaun Watson seja um ótimo QB, o cara não consegue carregar o time nas costas sozinho. E a verdade é que esse ataque dele tentou dar uma engrenada lá no início do campeonato, mas claramente não vai muito mais para frente do que isso, não. Bills 18, 10 New York Football Jets. Eu queria saber como é que alguém consegue tomar 10 pontos do Jets e mais, fazer só 18. Mas tudo bem, o Bills é aquele time que tem o ritmo ditado pela, digamos, fazer o mínimo, e o Josh Allen realmente tem controlado bem o relógio. Ele mostrou que pode fazer esse grande quarterback, mas nesse final de semana realmente não esteve em campo aquele Josh Allen que a gente está acostumado, e foi um peladão. O jogo foi realmente bem sofrível. Em certo momento eu achei que o Jets ia reagir e fazer uma vitória. Esse aí recebe o selo pelada safada da rodada. Isso aí é o Vitorino tirando o Giants dele do cargo da pelada safada da rodada. O jogo do Giants foi um dos melhores dessa rodada. Rams 24, 10 Chicago Bears. Olha, eu sempre falei isso e as pessoas falavam que era ranço. O Nick Foles não é nada demais. Não é nada demais. E a prova tá aí. Agora, o Bears está naquela situação. Eu não sei se eu fico com um lixo ou se eu fico com outro lixo. E, sinceramente, o que provavelmente o Bears vai fazer daqui até o fim da temporada é ficar tentando qual lixo vai feder menos para ver se essa temporada termina logo. Eu ziquei o Chicago, eu confesso. Eu falei que eu não ia falar mais, que sorrateiramente eles estavam 4-1, 5-1, aí ó, deu no que deu. E se continuar jogando assim, rapidinho, esse retrospecto aí vai ficar invertido. Bora pro treta na TL. Ryan Fitzpatrick declara que ficou com o coração dolorido ao ser preterido nos Dolphins em favor do Tua. Disse ainda que foi demitido e mesmo assim teve que passar 4 horas numa reunião com os responsáveis por sua demissão e com o substituto que a motivou. A gente nota uma diferença de discurso para o início da temporada, em que ele se declarava sabidamente o mentor do Tua e que estava ali para cumprir esse papel de mentor, igual já tinha feito em outros times, que o ambiente no vestiário era ótimo. A gente até comentou aqui que o Tua apareceu numa coletiva com a camisa do Fitzpatrick. Para quando a notícia ser oficializada, ele dá uma coletiva, mas chateado mesmo. Você via que o cara tava muito, muito chateado. O que vocês acharam dessa mudança de comportamento do Fitzpatrick? Não, eu entendo o Fitzpatrick estar chateado, mas o que mostra é que era só discurso lá no começo da temporada, né? Que ele achava que se jogasse bem, ele realmente ia ser o titular, não ia ter nada de mentoria para cima do Tua. Agora, quem conhece futebol americano sabe que a franquia drafta um quarterback na primeira rodada, ele vai ser o futuro da franquia. E o próprio Fitzpatrick sabe disso. E ele não foi demitido pelo que está jogando agora. É pelo ciclo do Fitzpatrick, mais uma vez.
Fitzpatrick sempre estreia, joga um pouco mal, aí joga bem, renova o contrato, aí joga mal pra caramba, afunda o time e é dropado. Sai para uma trade ou então vai para outro time com um novo contrato. Então, esse é um ciclo, já existe meme, já tem figurinha disso. O Fitzpatrick é conhecido, não foi por esse ano que ele foi demitido, foi pelos anos anteriores de carreira dele. Todo mundo já conhece o que pode dar o Fitzpatrick e que não é suficiente para levar o Miami aos playoffs ou ao Super Bowl ou a um futuro brilhante. O que a gente quer ver é o futuro da franquia. Vou lembrar aqui, só porque o Magal é pré-Magal, é antes dele começar a acompanhar futebol americano isso, aconteceu a mesma coisa com o Kurt Warner em Nova York com o Eli Manning. O Kurt Warner estava bem, o time estava embalado, tinha engatado uma série de 4 vitórias, estava 4-0, e entrou o bye e foi trocado. O Eli Manning era o futuro da franquia, trocaram o Kurt Warner, e depois a temporada em si não deu certo, aquela temporada em si. O Kurt Warner deu até um depoimento essa semana dizendo isso na TV, na NFL Network, dizendo exatamente isso. Falou assim, quando o Tom Coughlin me chamou para conversar, ele disse exatamente isso. Kurt, você está jogando muito, você não merece sair agora, mas você não é o futuro da franquia. Eu preciso da sua ajuda para que você possa ajudar o Eli Manning, que é o futuro da franquia. Ele entrou em alguns jogos, salvou algumas derrotas, o próprio Kurt Warner, mas ele chegou no vestiário e teve a hombridade de bater no peito e dizer, gente, a hora que começou o burburinho de que não devia ter trocado agora e tal, falou, gente, os companheiros, esse garoto vai levar o New York Giants ao Super Bowl. É ele que vocês têm que confiar. E acabou dando 2 Super Bowls para o New York Giants. E se você não é o Tom Brady, né, e aí as bolas murchas, e o Bill Belichick, e as zebras e tudo, você encerra a carreira e vai para o Hall da Fama imediatamente. Então, é algo que o torcedor do futebol americano tem que estar acostumado. O Tua Tagovailoa é o futuro de Miami. Pode ser que não dê nessa temporada ainda? Pode ser. Mas o Fitzpatrick tinha que ter cumprido um papel um pouco mais, digamos, de homem, como ele já sabia que teria que cumprir. Resumo, Fitzpatrick chiliquento. Eu não sei de onde, eu acho que o Fitzpatrick não acompanha os stats do Fitzpatrick. É óbvio que ele não vai ser o cara 1, hoje em dia, de franquia nenhuma. Então o melhor que ele pode fazer é tentar fazer os jogos em que ele está como starter da melhor forma possível e ensinar o que ele puder para o Tua. Mas é óbvio, é evidente, ainda mais no caso do Tua, que teve a questão toda da lesão, da dúvida, e o Dolphins resolveu apostar nele. Então, eu não sei aonde que o Fitzpatrick está assustado com isso ter acontecido. Né? Ele sempre foi um cara irregular, então, assim, chilique. Claramente foi motivado por uma forte emoção, como diz o outro. Nada mais natural que Miami promover a troca justamente na semana de bye, porque mais tempo de fazer a transição antes do próximo jogo e, ao mesmo tempo, eu entendo que o Fitzpatrick estava numa fase boa, num clima bom ali no Miami, igual poucas vezes ele esteve na carreira, e almejava estender um pouco esse clima positivo ali, ver se conquistava mais algumas vitórias, de repente jogar e de repente ganhar um jogo de playoff. É claro que a ambição do cara, já virando a última curva da carreira, seria terminar promovendo, né, participando de uma narrativa bacana. Mas o Miami não pode pensar nisso, o Miami tem que pensar no futuro, a médio e longo prazo, e o Tua é o futuro a médio e longo prazo. Então, assim, sabe o meme do cachorro? Os dois lados têm pontos válidos? Basicamente isso, eu tô igual o cachorro, os dois, dá pra entender a emoção dele que motivou ele a declarar isso tudo, mas eu acho que conscientemente, racionalmente, quando ele esfriou a cabeça, ele sabe que não dá para esperar nada diferente. Jogador dos Cowboys vaza anonimamente que o grupo não confia na capacidade e na competência dos técnicos. Não sabem transmitir conhecimento, não conseguem promover ajustes durante os jogos. Fala você, Vitorino, fala que o momento é importante, você que é o maior detrator de Mike McCarthy desse podcast. Primeiramente, todo castigo para o Cowboys é pouco. Em segundo lugar,
o jogador que vazou óbvio. Né? O que eu não entendo é o que o Jerry Jones tinha na cabeça de ver os últimos 2 anos do Mike McCarthy em Green Bay e falar assim, vou trazer ele para cá que vai dar bom. O cara tinha o Aaron Rodgers na mão e você via claramente que teve situações em que ele fez chamadas esdrúxulas. Hoje a gente já sabe que o Aaron Rodgers fingia não escutar algumas delas para fazer a jogada ele mesmo. E sabe-se lá quantas dessas foram salvadoras de jogos, de classificação. E aí você pega um cara que você sabe que é problemático na sideline, que está ultrapassado, e você traz ele para o seu time achando que aconteceu o quê? Né? E sinceramente, os jogadores do Cowboys provavelmente estavam esperando uma mudança melhor, porque eles finalmente se livraram do Jason Garrett. Então acho que ficou também um pouco daquela frustração de, cara, o Jason Garrett vai sair, isso é fato. Mas quem que vai entrar? E sinceramente eu acho que nesse caso teria valido mais a pena fazer alguma aposta. Pegar algum cara aí que fosse coordenador defensivo ou ofensivo e que tem potencial para ser head coach, trazer o cara e dar uma chance. Porque para mim foi quase que trocar 6 por meia dúzia. Né? Felizmente, o Mike McCarthy não é problema meu. Só uma coisa que eu digo, em cima até do que o Vitorino comentou, para os jogadores do Dallas Cowboys. Nada é tão ruim que não possa piorar. Os caras fizeram, derrubaram o Jason Garrett. Aí quem vem? O gordinho que tava lá em Green Bay, que não deixava os caras jogar. Então, é isso aí. Você pode desejar que algo mude, mas você tem que direcionar essa mudança, principalmente no futebol americano, que são ajustes finos, é uma chamadinha errada, um posicionamento um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, gera uma jogada explosiva, algo bacana e inovador. O que não existe com o Mike McCarthy. Você vê os ataques, por exemplo, do Sean McVay, você vê até mesmo o Bruce Arians se adaptando a ataques mais modernos, você vê treinadores tradicionais como o Ron Rivera coordenando um ataque um pouco mais dinâmico, mesmo com pouca gente, mesmo com pouco talento. O Mike McCarthy nunca vai fazer isso, mesmo com muito talento, mesmo com algum talento, e sem talento nenhum aí que não vai mesmo. Ou seja, os talentos de Dallas estão caindo, né? Já foi embora o Dak, já foi embora agora o Andy Dalton, que não era talento, atrapalhava mais do que era talento. Ele não tem um recebedor bacana, o Zeke Elliott flopou essa temporada e o Mike McCarthy não vai a lugar nenhum. Então, realmente, a situação em Dallas é bem ruim, mas, como disse o Vitorino, também torço para que Dallas vá descarga abaixo. Eu acho que o Jerry Jones, entre os donos de time, deve ser o que mais se compara com os presidentes de time de futebol que a gente vê no Brasil. Porque ele olhou e falou assim, pô, beleza, o Garrett não dá mais, segurei ele até encerrar o contrato, lembrando que ele não foi demitido antes do término. Simplesmente não renovaram. Beleza, vou dispensar o Garrett e vou trazer quem? Pô, McCarthy tem experiência, cascudo, vendeu a maior historinha de que se dedicou aos analytics aí, que tá vendo o jogo de forma diferente, tá em contato direto com o pessoal que analisa números e agora as decisões todas vão ser técnicas. Beleza, vou nesse cara. E tá essa rebordosa lá em Dallas. Só pra sinalizar que vazar anonimamente, etc. Eu não tenho motivo nenhum para defender o McCarthy, mas eu concordo que esse lance de vazar anonimamente é complicado. Fonte anônima não é nome. Não é nome. Então, se você quer falar, você chega e fala. Você busca, e é uma situação que está te incomodando, você tem que ter a hombridade, como vocês já citaram em outros casos nesse mesmo episódio, tem a hombridade de chegar e discutir isso internamente. Eu acho que tentar queimar por fora, sendo... E esse jogador é quem? Ele é um das estrelas, é um cara que resolve, é um cara que está sendo punido em treino porque não está rendendo, porque os caras também não estão rendendo nada, não. Pode reclamar da comissão aí, mas você vê os caras jogando, e só para falar que não foi vazado anonimamente do nada, foi para Gene Slater, que é repórter da NFL Network, que é setorista dos Cowboys. Só para aproveitar o seu gancho aí do presidente de clube, foi mais ou menos o Dallas Cowboys fez igual o Palmeiras. Ele achou que o Luxemburgo estava renovado, e aí achou que o Mike McCarthy tinha
virado do outro Mike McCarthy, mas era o mesmo Mike McCarthy, era o mesmo Luxemburgo, é a mesma contratação do mesmo cara, que não vai dar certo. É o meme do Scooby-Doo, você tira a máscara e embaixo é o mesmo cara. Aí essa vai para encerrar o nosso Tretran TL pro Vitorino poder comentar com bastante esmero como tudo que se relaciona ao New York Giants. Jogadores dos Giants são flagrados em pub na sexta-feira de folga após a derrota para os Eagles no Thursday Night Football. Entre eles, Daniel Jones e Saquon Barkley. Está para nascer o dia em que eu vou recriminar alguém porque foi tomar uma no boteco. O ser humano tem direito de tomar uma no boteco. Tem um direito básico, essencial, devia estar lá na Declaração dos Direitos Humanos, direito de tomar uma no boteco. Mas falando sério, é óbvio que eles peidaram na farofa, né? Em plena pandemia, pau quebrando, número de mortos nos Estados Unidos crescendo, aí você me vem, vai tomar uma sem máscara, ambiente fechado, assim, todo errado. O que eu espero de verdade, as pessoas podem até achar que não, mas o que eu espero de verdade é que o Joe Judge não passe a mão na cabeça do Daniel Jones. Porque o Saquon Barkley está lesionado, né? Eu acho que ele deveria tomar sua multinha assim, tomar a sua chamada. Está lesionado, mas está frequentando o centro de treinamento, né? Tanto para fazer a recuperação, quanto está participando de reunião do time, tá em contato direto com a galera. Não, eu acho errado o cara tá indo em boteco durante a temporada. Ele tá jogando. Ele foi no boteco no domingo, na segunda ele tem que estar no CT. Então, isso aí eu já acho errado, para começo de conversa. Assim, né? Eu acho que a NFL, não a NFL em si quanto liga, né? Mas acho que os times tinham que ser muito mais estritos com isso aí. Né? Não dá pro cara. O cara é um atleta profissional. Aí todo final de semana ele acaba o jogo, vai pro boteco tomar uma. E não é nem assim, não, vou tomar uma asinha aqui, meia-noite eu tô em casa. Né? É bagunça, é putaria, é quengaral. Não tem condição. Eu acho que tanto o Saquon Barkley quanto o Daniel Jones, eles têm que ser punidos sim. Só que no caso do Daniel Jones, eu acho que se o Joe Judge quiser realmente criar a cultura de seriedade, de foco, que ele disse que quer criar lá nos Giants, ele vai ter que se posicionar de forma muito significativa em relação ao Daniel Jones. Vai dar um banco para ele? Vai dar um banco para ele, amigo, nós estamos 1-5. Se a gente perder mais uma, é a vida que segue. Mas, botando na balança aí, entre perder mais uma e deixar claro para todo mundo dentro do Giants que o negócio ali vai ser sério, eu prefiro que ele bote o pau na mesa e faça o negócio ser sério. E eu espero que o meu queridão, meu fofucho Eli Manning tenha dado uma ligada para o Daniel Jones para dar um esporro nele também. Bom, eu, como bom bebedor, eu sei como é que essa história começou. O Daniel Jones vai lá, tropeça nas próprias pernas, cai durante uma corrida de mais de 90 jardas e perde um touchdown, e começam a filmar o Saquon Barkley lá no camarote. O Saquon já estava aqui no movimento, ó, pá, 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 coordenando braços e pernas, coordenando braços e pernas. Ou seja, haveria aula particular no dia seguinte para Daniel Jones. Os dois se encontraram num campo de futebol público. O rapaz foi tentar ensinar o outro a correr e achou melhor chegar. Gente, vamos pro bar beber, porque ensinar esse menino a correr eu não vou conseguir, não. E foram pro bar beber e tudo termina no pub. Para mim, essa é uma pequena amostra de como vai ser difícil a NFL terminar a temporada sem mais adiamentos, sem mais problema de calendário. Porque o time tá 1-5, então parece que naturalmente a galera vira e fala assim, esse ano não vai dar pra gente. Que mal tem a gente sair pra jantar e depois parar no pub pra tomar uma saideira antes de ir embora. Então é esse tipo de postura que pode comprometer, de certa forma, a liga de maneira geral. TD Fumble. Jeff Garcia, ex-quarterback, atual comentarista da NBC, diz que Cam Newton só deveria usar roupas extravagantes após vitórias, não em derrotas. TD ou Fumble?
Podem me chamar de conservador, mas para mim é TD. E eu vou dizer por quê. O cara tem que estar focado. E eu não consigo acreditar que alguém que se veste igual Cam Newton está 100% focado em ganhar, entender playbook, pensando no próximo adversário. Eu acho que tem um pouco de desvio aí, de atenção, para qual é a roupinha que eu vou botar hoje para causar mais, para ser mais, aparecer mais em rede social, para o pessoal comentar mais. Então, sinceramente, TD. Bom, para mim é fumble. Primeiro, eu acho que alguém que tenha coragem de usar as roupas que o Ken Newton usa, tem que usar mesmo. Mas e tem que ser derrota ou vitória, e é o estilo dele e é o que ele faz. Mas não é nem fumble por causa disso. Acho que é fumble porque o rapaz é comentarista de NFL, né? Então, comenta NFL, não fica comentando o guarda-roupa dos outros, não. Isso é outro programa, isso é Fashion Week, isso é, sei lá, a moda da casa, tem outros programas aí. Então, comenta NFL. Fumble. Declaração claramente racista. Claramente. Fosse um outro brancão aí, igual é o Jeff Garcia, vestindo, virando pirueta, usando boné, eu queria ver se ele ia parar pra fazer esse tipo de comentário, igual o Wallace tá falando. Você é comentarista de jogo? Ah, por quê? Ó, a cirurgia dele pode não ter sido bem feita e só agora tá aparecendo, porque nos 2 primeiros confrontos ele tava melhor. Pode ser alguma sequela da Covid, ele não se recuperou direito, não tá rendendo, ele não tá... ele tá irreconhecível, não tá se mostrando o Cam Newton que um dia foi MVP de temporada regular. Então, muitos fatores para serem abordados sem ser a questão do figurino do Cam Newton. Então, para mim é fumble. DeAndre Hopkins atravessa a carreata para Donald Trump, fazendo zigue-zague entre os carros com sua Ferrari conversível e mostrando os dedos do meio para os apoiadores do atual presidente americano. Tudo isso enquanto estava a caminho do estádio para o jogo contra o Seattle Seahawks no Sunday Night Football. TD ou fumble? Ó, para mim é fumble porque ele se arriscou indo para um jogo lá segundos antes de entrar em campo. Esse é só pela irresponsabilidade que é fumble. Por quê? Primeiro, fazer zigue-zague no trânsito com uma Ferrari, vamos dizer assim que ele não estava a 2 por hora, né? Segundo, esses doidos aí tem tudo a arma no carro. Então, para alguém reagir da maneira que foi o criminoso que invadiu um protesto da Black Lives Matter, atirando e matando pessoas, não custava. Então o DeAndre Hopkins se arriscou muito. Mas no coração de atitude é TD, mas na realidade é fã. Olha, eu vou ter que discordar do Wallace, entendo a questão do risco, concordo com ela, mas qualquer coisa que vá como ataque a apoiadores do Trump é TD. E assim, o Trent Williams não ficou acelerando a Ferrari lá na highway a troco de nada? Pelo menos o DeAndre Hopkins encheu o saco dos apoiadores do Trump, que eu espero que perca, que se torne uma massa laranja e se destrua completamente. Então, DeAndre Hopkins, é isso aí, e digo mais, torcedores do time que ficaram putinhos e são apoiadores do Trump, esse é o seu momento de largar a NFL e passar a assistir algum outro esporte qualquer. Mantendo a tradição, já vou discordar do Magal de novo, para mim é fumble, porque trânsito não é lugar de ficar fazendo zigue-zague, dependente de quem você queira provocar, você pode acabar provocando acidente com uma pessoa que não seja eleitor do Trump, então vamos evitar o risco. E se o cara quer se posicionar na campanha contra o Trump, um cara que tem milhões de seguidores e é um dos maiores wide receivers da liga, e tem toda a plataforma que ele quiser, online, presencial e da forma que ele quiser, ele tá liberado para fazer campanha contra o Trump à vontade. Então usa as plataformas que ele tem e defende o que ele acredita. Não é fazendo zigue-zague no trânsito, no meio de uma carreata pró-Trump, que ele vai converter voto, que ele vai levar alguma mensagem que vai mudar a cabeça de alguém em relação às eleições americanas que estão por vir. Chicas, nenhum post é mais prazeroso do que você meter um dedo na cara de alguém. Não, isso eu concordo. Eu vou falar que eu adorei. Eu vi o vídeo, tem foto dele, como diriam, flipando os dedos pros apoiadores do Trump. Me diverti muito, mas tem que dar fumble, né? Aqui a gente preza pela consciência em primeiro lugar.
Joe Buck e Troy Aikman. Se você não conhece de nome, se você vê a foto, você vai saber quem são, porque a gente tá careca de ver esses dois nas transmissões da Fox Sports dos Estados Unidos. Dizem que o tradicional sobrevoo de caças da Força Aérea antes dos jogos não passa de desperdício de dinheiro público. Entendeu, Fumble? Sinceramente, para mim é TD. Tiveram várias discussões de que não é tão caro assim, é importante para recrutar militares, mas assim, se você for olhar o todo, a gente sabe que o programa militar americano ele serve apenas a interesse econômico. Basicamente é isso. É só interesse econômico. Então, eu não vejo por que você gastar dinheiro para fazer um negócio que dura 2 segundos e, sinceramente, qual é o impacto efetivo que isso tem em termos de recrutamento. Então, gasto de dinheiro, ação de pouco impacto e, sinceramente, isso tem muito mais um perfil de coisa ideológica do que efetivamente porque não é tão caro, é porque é importante. Para mim, isso aí é tudo converser. Para mim, isso aí é tudo mimimi. Para mim, é fumble. Aliás, desculpa, para mim é TD, porque foi o que o Troy Aikman falou. Fumble é você ficar voando com o avião aí em cima de estádio à toa. Para mim é TD e eu até estou surpreso, né, com o Joe Buck e Troy Aikman tendo esses posicionamentos tão veementes numa transmissão, né? O que mostra que é aquilo que a gente dizia no começo, lá antes de ter NFL, etc. ainda. O movimento iniciado pelo Black Lives Matter, ele conseguiu mobilizar diversos níveis da cidadania americana. E aí você vê 2 porta-vozes brancos, bem remunerados, os caras são a cara da elite, numa emissora que não é lá tão progressista assim, né? A Fox, lembrar que tem a Fox News, o mesmo grupo, que é praticamente um púlpito da Casa Branca. Então, me surpreendeu, mas é um TD, eu acho realmente que não é desperdício, por exemplo, em datas especiais. Vamos supor, Super Bowl, que é uma coisa única, é um jogo, o planeta inteiro vendo, acho que até faz sentido você, até para exaltar as benesses e as conquistas tecnológicas do seu país, fazer isso. Agora, todo jogo ter um sobrevoo de caça, todo jogo ter algo nesse sentido, como disse o Magal, é mais ideológico. Então, ele se posicionar dessa maneira é bastante TD. Vai ser a única unanimidade do programa. Para mim também é TD. Só de ver a repercussão e o quanto o Joe Buck e o Troy Aikman foram atacados na internet pelos... não vou adjetivar não, mas vocês imaginam por que tipo de perfil. Então, não tem como você falar que é fumble um negócio desse e meio que se alinhar a essa galera que foi criticar a declaração dos dois na internet. Então é TD com gosto, Neto. Hoje o TD ou fumble foi politizado, hein? Com essa a gente pode se despedir, deixar aqueles nossos tradicionais abraços, os nossos eventuais jabás e os destaques para a próxima rodada, Wallace. Galera, um abraço para vocês. Se liguem na estreia de Tua Tagovailoa contra o Rams. Miami Rams jogam nesse domingo, então se liguem na estreia do Salvador da Pátria, o nosso Messias, Tua Tagovailoa, o Messias surfista. Para mim, o destaque da rodada vai ser o jogaço entre Steelers e Ravens, o famoso vamos ver o que vai dar, né? Esses são 2 times que têm grandes chances de irem para o Super Bowl e vai ser interessante ver esse confrontinho ainda na semana 8. Outro destaque que eu gostaria de fazer, que é um jogo também que vai ser bastante importante, vai ser o 49ers e o Seahawks, porque tem a clássica rivalidade e são 2 times que estão precisando de vitórias nesse momento, né? A gente já está ali começando a caminhar para o meio da temporada e uma vitória tanto do 49ers contra o Seahawks como do Seahawks contra o 49ers pode ser decisiva lá na frente.
Um destaque da rodada que ninguém tá muito de olho, mas que eu acho que tem uma narrativa interessante, vai ser esse Patriots e Bills. Os Patriots muito questionados, principalmente depois dessa sacolada que eles levaram do 49ers, e os Bills que vinham bem com o Josh Allen jogando muito, e levaram uma sapecada dos Titans, outra dos Chiefs, e agora ganharam assim, suando dos Jets. Então, um duelo de divisão que pode ter impacto também nos planos e nas chances desses dois times almejarem uma vaga nos playoffs, nem que seja naquela 7ª vaguinha safada de wild card. Então, nos despedimos por aqui. Sigam-nos no Instagram, porque o estagiário do Twitter parece que tá de férias, não tá ligando muito. Então, nosso Instagram, NFL, etc. E, se quiser fazer uma proposta, pedir um correio do amor, mandar um recado, qualquer coisa assim, também estamos no e-mail nfl etc podcast@gmail.com. Um abraço e até semana que vem.